Olá, o mercado de trabalho brasileiro para 2026 é, ao mesmo tempo, um grande desafio e uma oportunidade de ouro. Nesta análise, a gente vai direto ao ponto para decifrar o que está mudando, por que está mudando e, o mais importante, como se posicionar no meio dessa transformação toda. E para começar, vamos com esse número aqui, 44%. Segundo o Fórum Econômico Mundial, essa é a fatia de habilidades profissionais essenciais que vai mudar, que vai ser transformada nos próximos 5 anos. Pensa bem, é quase metade de tudo que define um bom profissional hoje sendo reescrito. Então, a pergunta que fica é meio inevitável, né? Com uma revolução acontecendo tão rápido, qual é o plano? A verdade é que entender essas novas regras do jogo não é mais uma opção para se destacar. Virou a condição básica para continuar jogando. Bom, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é um grande paradoxo. O mercado de 2026 vive uma dualidade. Para alguns, uma dificuldade imensa de achar gente boa, para outros, uma chance de ouro. Vamos entender como isso funciona. E a primeira peça desse quebra-cabeça é um número que, olha, chega a surpreender de tão baixo. 3%. Essa é a taxa de desemprego para profissionais qualificados no Brasil com mais de 25 anos e ensino superior. É um mínimo histórico, ou seja, para quem tem as competências certas, o cenário é de pleno emprego. E isso nos joga direto no que os especialistas chamam de mercado de candidato. Sabe, o jogo virou. O poder de escolha, de barganha, está na mão do talento qualificado. Para as empresas, a briga não é só para contratar, é para convencer os melhores a ficarem. Então, se os talentos estão com a faca e o queijo na mão, como é que as empresas estão fazendo para encontrar essa galera? A caçada por profissionais de alto nível se tornou uma verdadeira operação estratégica. E bem no centro dessa operação está a figura do headhunter, o famoso caçador de cabeças. Mas olha, esquece aquela imagem do recrutador tradicional. Pensa num especialista de mercado, um articulador que mapeia o campo, identifica os melhores jogadores e faz a ponte entre eles e as empresas certas. Mas por que investir num headhunter? O ponto crucial é que eles dão acesso ao mercado oculto de talentos. Aqueles profissionais que não estão procurando emprego, mas que estão abertos a ouvir uma boa proposta. E mais, eles filtram por cultura, diminuem muito o risco de uma contratação errada e, no fim das contas, o investimento se paga. E essa caça por líderes não acontece numa bolha, não. Ela é global, ela é digital, a busca é super acelerada por inteligência artificial, as fronteiras geográficas importam cada vez menos e uma nova exigência está ganhando muita força. Líderes que entendam a agenda ESG, que consigam unir resultado financeiro com impacto social e ambiental. Agora, o que é realmente interessante é virar a moeda. A gente já viu o desafio das empresas, mas e a oportunidade para os profissionais? Se a demanda é tão alta, quais são exatamente as competências de ouro que transformam alguém num talento disputado no mercado? No topo da lista, sem nenhuma surpresa, inteligência artificial e Big Data. E não se trata mais de só saber o que é. A demanda é por quem sabe extrair valor disso, por quem consegue transformar um monte de dados brutos em decisões estratégicas. Isso é o novo básico. A segunda competência é defesa. Pensa só, quanto mais digital o mundo fica, mais vulnerável ele fica também. Então a habilidade de construir verdadeiras fortalezas digitais, de garantir a segurança dos dados em ambientes supercomplexos, é uma das mais valorizadas e críticas do mercado. Em terceiro, a gente vai além do software tradicional. A nova fronteira é desenvolver plataformas que já nascem com a IA no seu DNA, as AI Native. Ou seja, não é adaptar sistemas velhos, é construir soluções que já pensam e operam com base em inteligência artificial desde o começo. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. Enquanto a IA automatiza tudo o que é previsível, a maior demanda para os humanos é justamente o oposto. O pensamento analítico para desvendar o que é imprevisível. É a capacidade de olhar para um problema cabeludo e conectar os pontos que a máquina ainda não consegue ver. E por fim, a competência que na verdade alimenta todas as outras. A flexibilidade e a fome de aprender. Num cenário onde quase metade das habilidades vai mudar, a capacidade de desaprender o velho e abraçar o novo bem rápido não é só uma habilidade. É a principal estratégia de sobrevivência e, claro, de crescimento. Certo, já falamos das competências, mas onde elas se encontram? Em que tipo de função a falta de talentos é mais crítica? A resposta para isso mostra exatamente para onde o mercado está apontando. Agora, o que é muito interessante aqui é o padrão que se forma. Se a gente olhar para a área de marketing, por exemplo, os perfis mais raros não são nem os puramente técnicos, nem os puramente de negócio.
são os híbridos. São pessoas que falam as duas línguas, a dos dados e a da estratégia. O Head de Growth, o especialista em Martech, todos eles vivem exatamente nessa intersecção. E tem essa frase da Thaís Carrino, da Robert Half, que é a síntese perfeita disso tudo. O profissional que domina ferramentas de IA e sabe interpretar dados está um passo à frente. Esse passo à frente é justamente a diferença entre ser só uma opção e ser a primeira escolha em 2026. Então, o ponto crucial é: a batalha não acaba na contratação. Achar esse talento híbrido raro é só metade do trabalho. A outra metade, e talvez a mais difícil, é criar um ambiente onde essa pessoa queira de fato ficar. E aqui a gente vê uma mudança fundamental na equação da retenção. Dinheiro ainda importa, claro, mas já não é suficiente. O que segura um talento de verdade hoje é um ecossistema de crescimento. É sentir que o trabalho é reconhecido, é ter clareza sobre o futuro e ser liderado por quem inspira, e não porque apenas dá ordens. E esse dado aqui reforça muito esse ponto. 2/3 dos profissionais acreditam que o crescimento financeiro pode vir de dentro da própria empresa. Isso é um recado muito claro. Se as oportunidades de desenvolvimento forem reais, a lealdade aumenta. Investir em quem já está dentro de casa é a estratégia mais inteligente. No fim das contas, a ponte que une o talento certo à empresa certa é construída sobre uma base de mão dupla. Uma cultura de aprendizado contínuo, de lifelong learning, é um tipo de pacto onde a empresa investe no desenvolvimento do profissional e o profissional investe o seu talento no crescimento da empresa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A carreira de cada um está sendo construída sobre as competências do passado ou sobre as oportunidades do futuro? A resposta para essa pergunta vai definir quem só sobrevive e quem de fato vai prosperar nesse cenário de 2026.